Coringa Delírio A2 é uma continuação que acaba sendo mais uma resposta do que necessariamente uma continuação, respondendo a alguns pontos do filme anterior e principalmente a repercussão que ele teve. Ela expande em muitos dos temas e até reprisa muito deles, trazendo um novo tom, novas visões e apimentando um pouco mais o que Todd queria dizer no primeiro filme, que acabou ficando bem aberto. Muito parecido com o que o Padilha teve que fazer com Tropa de Elite 2, quando ele viu que o primeiro Tropa de Elite não foi muito bem entendido como o sistema é foda, e sim vão matar bandido. E não era exatamente a visão que ele queria passar. Ele reprisa muito dos pontos de forma muito didática, para garantir e ter certeza que todo mundo entenda a mensagem. A mensagem que Todd quer passar é que fã de Coringa é tudo um bando de... Ambos filmes iniciam mostrando como essa cidade é destrutiva, opressiva. Primeiro você pode ver o Arthur lá tentando só trabalhar e ganhar um dinheiro quando algumas crianças vão espancar ele ali no meio da rua. Nesse filme o Arthur tá preso, e preso ele também é opressivamente colocado no seu lugar, quando ele é tratado como esse pequeno animal, junto com esses outros animais, que são enfileirados e colocados ali pra comer, fumar um pouco ali do lado de fora, enquanto esses guardas ganham uma graninha. Gotham é em si um personagem que oprime todas as pessoas. Você pode ver não só no local totalmente sujo, baixo, que chove o tempo todo, com sujeira e lixo para todos os lados, mas nas pessoas que vivem nesse lugar. Geralmente são um pouco agressivas, um pouco mesquinhas, como a gente pode ver com os guardas, ou mesmo antes, com as crianças batendo nele, ou o seu contratante, o tratando de forma bem escroto. É claro que essa cidade parece corromper tudo ao redor. Aos poucos, ele vai conquistando um espaço. É interessante pontuar essa busca pela autoestima que o Arthur tem. No primeiro filme ele até busca esse passado dele, tentando ver se ele é de uma classe social que não seja tão fodida quanto a dele. Ele até acredita que ele pode ser um dos filhos de Thomas Wayne, mas isso não passa de uma mentira. Como também o romance platônico que ele tem pela vizinha. E também como essa admiração que ele tinha pelo apresentador de TV. Esses pontos brilhantes parecem ser o alimento necessário para a autoestima de Arthur. Ambos filmes abordam então o Arthur buscando por essa autoestima, que hoje em dia se entrelaça muito com a persona desse Coringa. Então ele conhece uma fã na aula de canto ou música ali do presídio. E assim a Lady Gaga começa a apresentar para o Arthur Fleck o que é um bad romance. Desculpa. O que o mantém vivo é a persona do Coringa. Aqui no lugar da televisão, alimentando esse lado psicótico do Arthur, a coisa acaba ficando por parte da Lee Quinzel. Ela começa a se interessar pelo Coringa de uma maneira muito mais enfática, chegando próximo dele e incentivando que ele se torne essa persona por completo. Porque é isso que ela conhece dele. É até engraçado ver essa relação com um detento com uma fã, uma mulher que fica completamente apaixonada pela visão que ela tem desse detento. Acontece isso como aconteceu com Charles Manson ou com, acho que o Ted Bundy, e até no fim dessas histórias o detento e a fã acabam até se casando, se não tendo filhos. Contudo, os temas que montam a persona do Coringa vão aos poucos sendo colocados em xeque durante um longo julgamento que se passará o filme todo. E principalmente pro desespero das pessoas que queriam ver uma escalada de poder desse Arthur. E não um mundo um pouco mais realista, que mostra como, pô, não é legal matar uma pessoa na televisão aberta, assim. Não é muito legal, não é não. Mas eu entendo porque a gente fica com essa empatia pelo personagem. Afinal de contas, ele é um fudido, a mãe dele basicamente mentiu todo o passado dele, ele sofre de um romance platônico, e no final, até o pai adotivo dele, que ele vivia vendo na TV, quase que não entende as motivações dele. E de raiva, ele dá um tiro nele. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Já terminou? Você consegue entender. Você até consegue entender porque as pessoas acabam vendo ele como um herói. Contudo, as histórias têm intenções. E essa, especificamente, tenta deixar bem claro que não acha muito interessante esse cenário. Porque ela coloca uma cena de horror. Quando o tiro acontece, ele é alto. Um estampido explosivo. A cena é pra te deixar chocado. E como essa sequência de opressões desse mundo que não apoiou ele de qualquer forma, o torna nesse ser diabólico, nesse caótico que decide dar um tiro no apresentador. Pro Todd Phillips, a vilania não tava no Coringa.
O Coringa era só um produto desse mundo. A vilania estava no mundo que produzia ele. Indiretamente ele tá falando que aquela sociedade é doente, vingativa, sanguinária, e que ela oprime tanto as pessoas que vivem nela, que acabam criando coringas. E esse mundo é colocado muito enfaticamente quem são os vilões. São esses acumuladores de dinheiro, não só eles, mas a sociedade que é criada ao redor dele. Como o Thomas Wayne, o próprio apresentador da TV Murray e os garotos riquinhos que batem nele no metrô. Por acaso você sai do estúdio, as pessoas só gritam e berram umas com as outras. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Esse local opressivo acaba existindo em razão dessa desigualdade, dessa pobreza que se espalha em Gotham. E num ciclo destrutivo, o Coringa acabou criando o Batman. Ou foi o Batman que criou o Coringa? Dado que nem todas as pessoas veem o Coringa dessa forma, e muito menos veem essa história de ascensão de loucura como uma crítica ao mundo e o ambiente que aquele personagem tá, ele acabou respirando fundo, ignorando todos os fãs de Coringa e todas as pessoas que adotam o Coringa como essa figura de poder, pegou o filme, todos haviam adorado, e foi desconstruindo, peça por peça, quase que explicando de uma forma muito mais didática o que ele queria dizer. A ideia de Delírio 2 é desmontar a ascensão midiática que o Coringa teve no fim do primeiro filme. E ele escolhe isso colocando você em dois cenários bem limitados. O presídio, onde ele tá e onde ele vai acabar tendo as principais relações e conversas, e o tribunal, onde ele vai ser julgado e relembrado de tudo que ele fez no primeiro filme. Quase que uma reprise. Ele deixa bem explícito, com aquele curtinha de sombra que passa no começo do filme, quais assuntos ele vai abordar. Principalmente como essa sombra parece algo poderoso, mas no fim você tem que viver com as consequências legais e mentais de ter participado desse ato, desse grande palco. Reafirmando que Arthur é um pobre coitado, não é nenhum coringa, não é nenhum herói, não é nenhum vilão, ele é só um cara esmagado por esse mundo. Os fãs dele não são apaixonados por ele como pessoa, e sim pela ideia dessa rebeldia, essa rebeldia descontrolada, essa rebeldia violenta. Algo que a gente acaba vendo em algumas figuras políticas por aí, que usam dessa agressividade, dessa violência como se fosse uma maneira real de combater um sistema e ser contra tudo isso que tá aí. Pra que você lembre que Arthur não é o único que tá completamente ferrado nessa Gotham City. É interessante ver que a autoestima que é alimentada pelo Arthur, por esses grupos, por esses fãs, é muito semelhante àqueles grupos de fóruns anônimos, chans e outras coisas, que as pessoas acabam se reunindo, geralmente jovens e pessoas um pouco isoladas da sociedade, que no fim vêm os atos mais horríveis e mais delirantes que são incentivados a talvez cometer, uma maneira de alimentar essa autoestima deles. É fácil ver que ali começa a se colocar como a sombra do Arthur realmente em forma física, empurrando ele, incentivando ele para abraçar essa loucura, abraçar esse delírio. Basicamente, a Lee Quinzel é o público, ou os fãs de Coringa. E como todo fã de Coringa acha que a essência do personagem tem que ser respeitada. Como se esse personagem realmente existisse de alguma forma e não fosse só uma ferramenta para se contar história. Interessante é ver esse entretenimento fácil desse personagem doidinho, batendo nas pessoas, matando, sendo mafioso, violento, e então se divertir depois que eu saí do cinema. E não esquece de colocar um pitaquinho ali de atuação exagerada do Mark Hamill, ou um pouquinho do Heath Ledger, né? Todo mundo gosta. A Harley Quinn é vista como a vilã dessa história. Ela quer a todo custo que o Arthur se entregue, mesmo que ele perceba que isso não é o melhor caminho. Tem autoestima, assim como o primeiro filme, os problemas e os erros se repetem. Se repetem de uma forma mais alegórica até, com musicais que se espalham aqui e ali no filme, sempre te lembrando da verdadeira temática que ele quer abordar, enfatizando que eles não estão ali para agradar um ao outro, e sim para agradar o público. Nisso tudo há uma tentativa de esperança. A advogada do Arthur tenta levar ele para um caminho um pouco mais são, para que ele consiga sair daquele lugar onde ele só apanha, só é hostilizado, e conseguir ser tratado dos problemas que ele realmente tem. A sombra tá ali atrás, sempre tentando enganar ele. E até com mentira ela usa isso pra
fazer o Arthur se afastar dessa advogada. É interessante ver que ali, no fim, estava mentindo sobre o histórico familiar dela. Então ela começou contando uma história como se ela também fosse de um bairro pobre, de um local oprimido. Mas no fim, ela se revelou como mais um desses riquinhos, querendo brincar com essa pessoa totalmente fragmentada por esse mundo. E até gravidez falsa ela vai colocar em jogo. O Arthur, ele é atormentado pelo seu próprio público, o público que ele cativou. E o público que o próprio personagem Coringa acaba carregando. E ainda que ele veja certa autoestima em tudo isso, ele sabe bem no fundo que isso não é verdade. Ele realmente é só um cara tentando ter um mínimo de amor. Ainda que o filme pareça amassante em muitos momentos, ele vai puxando esse fio de trama para você saber se ele vai ou não assumir essa persona, se ele vai ou não se entregar ao Coringa de verdade. É interessante que Todd coloca isso quase como uma provocação, tentando convencer você que vai dar certo, no final a história vai ser sobre o Coringa. Mas no fim ele quer mostrar como esses delírios, essas ilusões acabam prendendo as pessoas. Principalmente Arthur, que necessariamente não devia estar preso, devia estar sendo tratado para que ele conseguisse de alguma forma lidar com esse mundo que oprime tanto ele. Ele estava preso não só fisicamente num local, mas ele estava preso nessa persona que ele criou. Infelizmente, o Arthur tem noção da realidade. E quando ele tá ali, depois de apanhar e falar várias besteiras na televisão, qual deixa os guardas bem nervosos, ele não só é abusado, como também termina por ver o seu colega sendo morto. Isso afeta profundamente o Arthur, percebendo que aquela fantasia, aquele delírio, era só delirante mesmo. Não só isso, mas ele passou por todo o julgamento, sendo mostrado de uma maneira muito mais didática, tanto para ele quanto para o público, o que exatamente aconteceu e quão horrível foram aquelas coisas. Quando o Arthur tenta se vestir de palhaço e mostrar que não, eu vou me defender aqui sozinho, você acha que vai ter uma guinada para cima, mas aos poucos ele vai se sentindo ridículo, tentando se safar de uma coisa enquanto um colega dele basicamente vê pena nisso, vê quão patético é essa violência que surgiu através dessa pessoa extremamente oprimida, e tudo isso para ter a aceitação do público, a aceitação da Harley Quinn. E aí que vem a reviravolta bem amarga, quando ele decide abandonar a sua persona de Coringa e aceitar os seus crimes. Para ele não importava mais tudo aquilo. O que importava é que ele tinha amor. Pro público, isso acaba se tornando uma apunhalada muito profunda e incômoda, que acaba tirando a ideia do Coringa e a Arlequina basicamente saindo e destruindo tudo, fazendo as suas loucuras e entrando numa história muito violenta, cínica e com máfia envolvida aí no meio. Eles queriam o espetáculo do Coringa. Todd fecha a história mostrando esse amor pela persona, pela sombra. Como isso acaba deturpando tudo enquanto toma vida própria, porque essa sombra foi maior que o próprio criador dela. Coringa é um personagem fascinante e muito explorado aí nas mídias, porque ele é realmente interessante. E as pessoas acabam criando esses apegos por um personagem que não existe. O apego pela imagem e idealização que eles acabam criando dele. Basicamente delírios coletivos. Talvez um delírio a 3. Você, a Arlequina e o Arthur. E em Coringa, delírio a 2, por mais que ele tenha seus tropeços com ritmo e tração da história, ele tá essencialmente desmontando o personagem e deixando bem enfático o quão ele critica esse espetáculo da violência e o próprio personagem do Coringa. Ele reafirma que o primeiro filme era um ato hediondo, horrível, que não era para ser visto como uma ascensão, e sim uma decadência final de um mundo abandonado. E também para humanizar um pouco dessas pessoas que têm a sua autoestima muito atrelada a esses personagens, a essas ideias delirantes de um mundo compartilhado, que você vive tanto, já que não tem muita outra coisa que você consegue fazer, tendo que trabalhar todos os dias, né, 8 horas, tendo que ir e voltar, todo esse sentimento que Gotham amplifica, Todd tá querendo falar da nossa própria realidade. Claro, é normal, o entretenimento ele tem um grande impacto e presença nas nossas vidas. Quem nunca fechou um livro triste ou terminou um jogo falando, poxa, eu nunca mais vou ver aqueles lugares, aquelas pessoas, né? É como se você conseguisse viver nesse mundo e fugir um pouquinho dessa realidade
meio Gotham City. Mas, infelizmente, os delírios que esse entretenimento produz não podem substituir a realidade. E é isso que Todd reafirma nesse filme. No primeiro, ele coloca como essa sociedade acaba destruindo e levando uma pessoa a esse nível de horror. E aqui, ele desconstrói tudo aquilo para te falar. E aquele cenário final não é algo para se ficar feliz, nem empolgado por uma continuação. E sim entender que Coringa, ele é um personagem violento e não muito interessante como um símbolo que pertence a essa sociedade. Não são os olhos que anseiam por Coringa e Harley Quinn matando pessoas, torturando outras enquanto vão numa aventura divertida. Essa história não é sobre isso. É sobre esse confronto da mentira e da realidade. Com o Arthur sentindo o peso da realidade, aceitando que ele não é aquela persona, mas no fim decepcionando o público, o fã ou a própria Harley Quinn. Se vê desiludida, foge dali. Mesmo que eu acredito que o plano de explosão ali no tribunal tenha sido feito por ela, para que no final eles pudessem sair, dançando e caminhando dali, livres, e pudessem viver essa loucura, esse delírio a dois. Mas Arthur não foi de encontro com essa fantasia dali. No fim, Todd tá querendo falar, vai se fuder, fã de Coringa é tudo doente, e a nossa sociedade só idolatra esse tipo de pessoa porque a nossa sociedade também é doente. É até engraçado você ver como o filme repete trecho a trecho, de forma muito proposital, reexplicando e reencenando com muito menos violência e muito mais esse cenário ridículo do homem palhaço falando com vítimas de momentos muito traumáticos e tentando agir como se tudo fosse um grande teatro, um grande palco. Ele então retorna para sua prisão. Ele é abordado e consegue fazer um último gesto, o gesto de ouvir a piada de alguém, já que muitas vezes as pessoas não queriam ouvir as suas piadas. Então ele para e ouve com muita atenção a piada desse desconhecido ali, que sempre estava rondando pelo filme. Esse alguém era o público. Era outra faceta da sombra, que agora não mais em Harley Quinn, está nesse personagem, que surge e finalmente entrega o que todo mundo queria: violência. E enquanto a câmera se aproxima do rosto de Arthur, deixando ele em dor ali, e colocando em perspectiva por que tudo isso aconteceu, e como toda essa história levou a esse fim, mas ninguém presta atenção no olhar dolorido do Arthur, porque no fundo tem algo muito mais interessante. Esse personagem, essa sombra, mandando várias referências para os fãs, para eles ficarem imaginando o que pode ter acontecido. Será que isso é uma história de origem? Será que daí que surgiu o verdadeiro Coringa? Enquanto Arthur Fleck só queria algum tipo de amor, algum tipo de reciprocidade, o mundo só queria que ele fosse o Coringa. O assassino louco que tá ali para entregar para as pessoas aquela doideira, aquele entretenimento gostosinho, que tem tudo a ver com os personagens da Marvel, com o Batman e tudo mais. Mas desde o primeiro filme não era isso. Nunca foi essa a proposta de Todd Phillips. Então eu posso afirmar que Coringa Delírio A2 tá bem longe de ser um musical. Tá mais parecido com um romance trágico, qual o fã e o público acabam se decepcionando com as críticas um pouco ácidas e descompassadas que Todd Phillips recoloca nesse segundo filme. E ele só quer reafirmar de forma bem sutil que nesse mundo o verdadeiro vilão é o Batman. Esse mundo também conhecido como a nossa realidade. You think this is funny? Dad, it's me. Muito obrigado por ver até aqui, deixa uma curtida, se inscreve no canal e, claro, eu queria só colocar mais um pontinho na história, eu entendo a polêmica, eu entendo que, obviamente, é um filme divisivo, é um filme que nem todo mundo vai gostar, porque ele tenta fazer algo muito específico, uma resposta ao primeiro filme, reexplicando as coisas, mas ele é muito criativo e trabalha e retrabalha os mesmos aspectos de uma maneira bem diferente. Um fechamento muito bonito e trágico, que fala muito sobre a nossa sociedade.